descansa bem sobre ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar. Em especial pelo livramento concedido aos nossos dois queridos, que com certeza têm muitas razões para agradecer essa noite. Mas, Senhor, sabemos que vivemos em um mundo imperfeito, e enquanto estamos nesse mundo de pecado, temos alguns pedidos para fazer. Oramos nessa noite em especial pela Maria e pela Sandra. São filhas tuas que têm passado por um quadro de saúde muito complicado. O Senhor sabe melhor do que ninguém os efeitos de uma quimioterapia, mas acima de tudo sabemos que o Senhor pode se colocar ao lado delas para dar forças nesse momento tão difícil. Que elas sintam a presença do médico dos médicos conduzindo o seu tratamento e encontrem conforto e esperança em Ti. Agora também pedimos que o Seu Santo Espírito nos dê discernimento e sabedoria ao estudarmos a Tua Palavra. Fala conosco mais uma vez, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito
Bem, amigos, é muito bom poder estar aqui com vocês. Não pude estar na última quinta-feira, mas tenho certeza que o estudo foi muito proveitoso, né? Quem aqui estava na última quinta-feira? Só para eu ter uma ideia. Olha aí, quase todo mundo. Então, se eu perguntar o que vocês estudaram quinta-feira passada, vocês vão saber, não vão? Já esqueceram tudo? O que vocês viram um pouco aí na semana passada? Deixa eu ver, vou fazer aí uma recapitulação para não correr o risco de chover uma olhada aqui. Eu tenho uma ideia do que foi passado. Falaram sobre a criação, né? Muito bem. A criação é um assunto muito abrangente. Muito, né? A criação de quê? A criação de quê? Vamos ver. Eu me lembro que 2 semanas atrás eu comecei a falar também um pouco sobre a criação e a gente viu um pouquinho do que aconteceu em cada dia, não é verdade? Como que o processo da criação foi tomando forma, como que em cada dia Deus separou para um propósito específico, não milhões ou milhares de anos, como alguns têm dito. Até na época, não sei se eu cheguei a comentar, mas muitos dizem que a Bíblia está falando de dias literais, mas na verdade são períodos de anos. É interessante quando você vai a fundo no texto bíblico, você vê que o texto não dá brecha para isso. O texto se refere a dias literais de 24 horas. E a gente pôde ver que cada dia parece que estava ligado ao outro. Você se lembra disso? O primeiro dia tem uma conexão com o quarto dia, o segundo com o quinto e o terceiro com o sexto. E aí, por fim, o 7º dia, onde Deus faz o ser humano descansar na obra que Ele havia feito. Eu acredito que semana passada vocês também viram uma sequência um pouco maior da criação, né? Ô Mário, você se lembra do que foi falado mais ou menos aí? Foi enfatizado um ponto específico da criação? Foi complementado aquilo que o senhor tinha começado. Maravilha. Vocês então não tem mais nenhuma dúvida sobre criação, né? Sim ou não? Sempre vai ter. Sempre vai ter? Já que vocês estão expertos em criação, eu vou lançar uma pergunta agora que vai ser a pergunta-chave para o nosso tema dessa noite. Deus criou o ser humano sabendo que ele iria pecar, sim ou não? Sim. Todo mundo concorda? E aí, então eu vou fazer outra pergunta. Por quê? Por amor? Por amor? Vocês podem me ajudar um pouco mais nesse negócio aí? Por amor é uma coisa muito abrangente, né? Por que Deus, sabendo que o ser humano ia cair, já que a gente está partindo do pressuposto que Ele é onipotente, onipresente e onisciente, né? Então nada pega Deus de surpresa, é isso mesmo? Deus já sabia que criando o homem e a mulher, eles iriam cair. Por que Ele os criou então? Imagina, vou pegar o exemplo dali que a irmã mencionou do caso dela, né? Imagina que ela soubesse que naquele momento, se ela passasse naquele lugar, ela seria assaltada. A senhora passaria por ali mesmo assim? Se você soubesse que um plano seu, vamos supor que você está pretendendo aí, quem sabe, começar um novo negócio, e você tivesse a chance de olhar lá na frente e perceber que o teu negócio ia ser uma baita de uma furada. Não faria. Não faria? Não. Se negócio dele, não. Acho que... Opa! Mas por que não? Vamos ser bem sinceros. Ele cria, ele sabe que pouco tempo depois o negócio vai dar ruim. Mas ele já tinha um plano dele, né? Que era Jesus, né? Ele já sabia que ele poderia. E uma mulher, quando está grávida e sabe que o filho vai nascer com algum problema, e mesmo assim quer filho. Olha só, a Sandra entrou num ponto que eu acho que ajuda talvez a gente compreender da ótica divina a situação um pouco melhor. Deus, Ele tem prazer em criar. Deus, Ele dotou o ser humano com essa capacidade também, porque Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança.
A diferença é que a gente não tem capacidade para criar uma coisa do nada. Deus tem. Mas quando você pega o texto bíblico, eu quero pedir para você pegar a sua Bíblia agora. Posso divergir? Pode, por favor. Eu acho que o homem superou a expectativa de Deus, com todo respeito à dimensão e à visão de Deus. Ele conseguiu pegar Deus de surpresa. Porque Deus se arrependeu. Quer dizer, Vamos lá, dá continuidade. não é Manda ver. forte. Porque Deus já diz na palavra dele que ele se arrependeu de Ter criado o ser humano. ter criado o homem. Tanto que ele resolveu até por fim a uma parcela da humanidade, porque o homem se tornou tão mal nos olhos dele, quer dizer, foi acima, né, da expectativa, que ele falou, bom, vamos afogar essas criaturas e vamos salvar um para ver se daqui para frente melhora um pouco. Porque, veja bem, com o pecado de Adão, você vê como que a coisa se desdobrou de uma forma tão intensa que veio Caim e Abel. Abel sendo o filho do bem e Caim o filho do mal. Quem morreu? O bem. O mal se proliferou através de Caim. Até hoje chegando até a gente. E aí, concordam com o nosso amigo Rogério? Eu acho assim, se criou aquela árvorezinha do mal, Deus ali não pode. Ele deu livre-arbítrio. E ele já sabia que isso iria acontecer. Desde o momento que ele diz ali, não vá ali, é do homem, entendeu? Ele já sabia que o pecado estava ali já. Nosso amigo Cláudio? Ele não diz aquele rapaz do SBT, o Silvio Santos, Jesus Cristo assumiu o risco por sua própria conta. Então a gente aprender aqui e aproveitar o que ele tinha para a gente crescer, imagina, por sua própria conta e risco. Vamos. O assunto é complexo, não é não? Eu acredito assim, como sendo pai, todo pai é muito bom, ele tem a função de educar, então tudo que ele fez até hoje permitiu uma questão didática de ensinamento. Ele está fazendo com que o povo dele se aprimore para uma coisa muito melhor do que tem por vir. E ele precisava lapidar esse povo. Esse povo ele tem que passar por esse processo. E além desse povo, existem outras criaturas criadas por ele que vivem face a face com ele, que vê e que não entende o que funciona como fé. E nós somos a única criatura dele que funcionamos através da fé. Então a fé vem pelo ensinamento da didática, do contato, do crer. Né? Eu creio que ele existe, eu não vejo. E ele vai moldando a gente com a didática dele, até mesmo para aquele que vê face a face, entender o quanto ele é bom, permitindo que nós façamos aquilo que a gente deseja do coração, e não por imposição. Interessante. Então, é tudo uma didática, né? De aperfeiçoamento. Deus permitiu que isso acontecesse porque ele pensou assim, eu acho que esses camaradas eles precisam aprender algumas coisas. Será que foi por isso também? A gente tem várias ideias aqui. Vocês viram que a gente teve vários tipos de pensamento. Ou Deus permitiu para que a gente pudesse entender ou aprender certas coisas, ou a gente pegou Deus de surpresa, ele, né? Rapaz, eu não tinha olhado por esse lado, não é que eles me surpreenderam, né? Nosso amigo ali tinha discordado também, quer falar? É assim, quando ele mencionou aqui do arrependimento, quando a gente vai estudar no original, não é arrepender, ele se entristeceu, né? Com aquilo que ele criou. Então, assim, é um pouco diferente, entendeu? A conotação que ele ficou triste porque ele criou o perfeito, só que ele criou com livre-arbítrio de escolha. Você entrou num ponto interessante, isso ajuda demais Rogério, a gente entender esse assunto. Parece a mesma coisa, mas a Bíblia apresenta de fato duas palavras diferentes para arrepender-se no Antigo Testamento. Uma
normalmente é usada para descrever o arrependimento de Deus, que aparece em alguns episódios, como o do dilúvio, e outra para descrever o arrependimento humano. Vou dar um exemplo. Quando ela fala no dilúvio que Deus se arrependeu, a palavra que é usada ali, ela significa, como o nosso amigo falou aqui, entristecer-se. Não quer dizer que Deus ele pensou assim, putz, fiz besteira. Olha só, não tinha olhado por esse lado. Quer dizer que Deus ficou triste em ver o ponto que a sua criação chegou. E aí ele... Decepcionado, né? Decepcionado, exatamente. Como uma mãe que talvez vê um filho sendo preso, que pensa assim, eu fiz tudo por esse menino e mesmo assim ele escolheu o que é errado. Quando ela fala do arrependimento do ser humano, ela usa uma outra palavra, que tem a ver com mudança de atitude, mudança de rumo. Por exemplo, essa palavra ela aparece muito bem distinta lá no livro do profeta Jeremias, onde ele, descrevendo uma parábola, ele fala, olha, Deus falando, olha, se a pessoa estiver andando no mau caminho e eu falar para ela que se ela continuar nesse caminho, certas coisas vão acontecer. Se ela se arrepender e mudar o seu caminho, eu vou ali ele usa as duas palavras, eu vou deixar de fazer aquilo que eu falei que eu ia fazer. Então, o arrependimento do ser humano ele tem a ver com esse reconhecimento que fez o errado e caminhar-se para uma mudança de rumo. O arrependimento de Deus tem a ver com decepção, com tristeza, de ver a que ponto sua criação chegou a parte de sua vontade. Então, talvez isso ajude a gente a compreender esse tema um pouco melhor. Mas quando a gente vai lá em Gênesis, a gente percebe, eu quero ler alguns versos com vocês, começando pelo capítulo 1, está aí na primeira página da sua Bíblia, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versos 26 até o verso 28. Alguém pode ler para a gente? Posso. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui você tem o princípio da criação. Deus ele cria o ser humano perfeito. Essa perfeição ela era visível em 3 áreas da vida dele. Primeiro, o aspecto físico. Quer dizer que o ser humano, quando ele foi criado, ele era perfeito fisicamente. Isso quer dizer que ele não tinha nada fora do lugar. Tudo estava do jeito que deveria estar, nas proporções em que deveriam estar, onde deveriam estar. Ou seja, o ser humano recém-criado, se olhasse o seu reflexo no rio ali do Jardim do Éden, por exemplo, não ia reclamar de nada, como muitos de nós fazemos, né? Eva, por exemplo, não ia olhar assim, olha essa celulite, que miséria, né? Essa estria, culote ou com culote. Não, ela não passava por esse problema, porque ela era fisicamente perfeita. Isso significa também que eles não foram criados padecendo de enfermidades. Eles tinham um corpo perfeito, a saúde funcionava perfeitamente. Eles também foram criados perfeitos mentalmente. Não quer dizer que eles sabiam de tudo, mas quer dizer que eles poderiam entender qualquer assunto. A mente deles não se esqueceria daquilo que eles aprenderiam. E eles tinham capacidade para discernir qualquer mistério que fosse ensinado para eles. A gente tem aqui o nosso camarada aqui. Qual é seu nome?
Você? Davi foi na aula hoje? Foi? Você se lembra de tudo que você estudou hoje na escola? Mais ou menos. Em algumas horas, nosso amigo Davi já conseguiu esquecer uma boa parte do que ele aprendeu. Não vou continuar a entrevista aqui não, porque senão vai complicar o plano dele, né? E a gente não quer que o Davi apanhe quando chegar em casa. Mas, começa e não adianta a gente querer achar ruim com o Davi, porque isso aconteceu com todo mundo aqui. Eu vou me dizer que você ainda se lembra, por exemplo, da fórmula de Bhaskara que você aprendeu no ensino médio. Eu, por enquanto, ainda me lembro, mas eu tenho certeza que muita gente ainda não lembra. Ou das fórmulas de física, das regras de química ou coisas do tipo. A gente esquece, porque a nossa mente hoje ela é imperfeita. Está indo muito longe. Hã? Quinta-feira passada ninguém lembrou de nada. É verdade, a gente já tem um exemplo. Não lembro nem Quinta-feira que eu passada comi hoje. tivemos visto aqui, já quase ninguém lembra do que aconteceu. Bem colocado, irmão, bem colocado. Por quê? Porque a nossa mente hoje, ela não é mais perfeita. A de Adão e Eva era. Um outro ponto que eles eram perfeitos espiritualmente. Isso quer dizer que eles tinham prazer em estar na presença de Deus. E eles podiam se relacionar com Deus face a face. O pecado ele criou uma separação e talvez a médio, curto e longo prazo o aspecto espiritual tenha sido o mais destruído por ele. A Bíblia fala que o homem natural ele não quer as coisas de Deus. Ele deseja aquilo que é contrário à vontade de Deus. O ser humano foi criado espiritualmente perfeito. Ele tinha prazer em estar na presença de Deus. Prazer em fazer as coisas de Deus. Você pode ver depois com o pecado que isso muda rapidamente, porque a primeira coisa que eles fazem é fazer o quê? Se esconder da presença de Deus. Deus ele criou o ser humano perfeito, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas ser criado à imagem e semelhança de Deus também fazia com que o ser humano precisasse ter uma outra característica especial, que muitos hoje dentro do cristianismo dizem que nós não temos, uma coisinha chamada livre-arbítrio. Existem correntes dentro do cristianismo que ensinam, por exemplo, que nós não somos inteiramente livres. Que tudo acontece dentro do plano irrestrito de Deus. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas a Bíblia ela apresenta para a gente que Deus ele dotou o ser humano com a capacidade de escolha, mesmo sabendo que o ser humano escolheria mal. A Bíblia fala que, na verdade, o plano de salvação não era o plano B de Deus, era o plano A, por incrível que pareça. Quando a gente vai lá no capítulo 2, eu quero pedir para você ler junto comigo agora, Gênesis 2, verso 15 até o verso 17. Quem pode ler para a gente? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui a gente percebe que Deus, quando criou o ser humano, Ele deu ao ser humano uma coisa chamada liberdade, livre-arbítrio. O ser humano poderia escolher obedecer a Deus ou não. Ele criou o ser humano sabendo que o ser humano escolheria mal. E aí você pode perguntar, mas por que raios Deus fez isso? Será que Deus não poderia ter criado alguém que ele sabia que não escolheria mal? Sim ou não? Sim, claro. Mas eu pergunto, essa pessoa, se fosse criada, seria verdadeiramente livre? Não, seria um robôzinho. Seria um robô. Não existe amor, presta bem atenção nisso, não existe amor se não houver a possibilidade de se dizer não. Você
Consegue entender isso aí? É uma ajuda livre. Exato. Deus poderia ter criado seres que jamais o desobedeceriam, mas na consciência dele, mesmo que nenhuma de suas criaturas soubesse, Deus saberia que aquelas criaturas não estariam o obedecendo por amor. Na verdade, a escolha não foi só para o homem, né? Sim. A escolha para a criação dele. Sim. Criação preventiva. Todas as criaturas de Deus racionais, elas escolhem ou não obedecer a Deus. Não existe amor se não houver a oportunidade de se dizer não. Tem uma máxima na Bíblia que diz que Deus é amor. E esse amor precisava ser transferido por meio de suas criaturas. E Deus dá a eles a chance de obedecer ou não. E é interessante que a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Porque Deus sabia que eles escolheriam o mal. Mas mesmo assim, o amor de Deus iria atrás deles para alcançá-los. É interessante que o fato de Deus amar o ser humano faz com que, mesmo sabendo que ele se rebelaria contra ele, que esse amor não conseguiria ser contido. Eu achei muito interessante o exemplo que a Sandra falou de um pai e de uma mãe. Imagina que a gente está hoje vivendo um caso muito complicado, né? O povo está até aconselhando as mulheres a não se engravidar porque está o risco da microcefalia. Isso aí deixou a gente com medo danado lá em casa. Sorte que deu tudo certo, passamos por isso. Mas imagina que você um dia tem um desejo muito grande de ser pai ou ser mãe. E aí você vai fazer os exames e tudo mais, e o médico chega para você e fala o seguinte: olha, se você tentar ter esse filho, a chance é de 100% que ele vai nascer com um problema. Que ele vai passar por alguma dificuldade aí e não vai nascer perfeito. Eu pergunto, você continuaria com essa gravidez? Sim ou não? Tem até uma amiga minha que sabe que quando o filho dela nascer, vai nascer morto, porque faltou acho que líquido, então ele não formou o pulmão. E perguntaram para ela se ela tinha vontade de tirar, ela falou que não. Ela vai esperar ter, mesmo sabendo que a chance é quase zero, porque não está formado, entendeu? Mas não tirou por amor. Isso foi a que ela falou, entendeu? Agora, se a pessoa desistir depois de uma notícia dessa, de não ter esse filho, você pode julgá-la? Ela tem direito? Tem pleno direito. Se ela escolher ter esse filho, você pode até argumentar com ela de que ela está colocando uma criança no mundo para sofrer, não é verdade? Consciente, vai ter muita gente que vai se opor, não é verdade? Ó, se você sabia disso e você deu sequência, você é muito cruel. Porque você fez a criança nascer sabendo que ela sofreria. Muitos podem até contra-argumentar, mas eu pergunto, uma criança que nasce nessas condições, com um pai consciente da sua situação, os pais vão amar essa criança mais ou menos? Acho até mais. Muito mais. Porque foi uma decisão plenamente consciente. E é por isso que a gente percebe que, na verdade, o nosso planetinha minúsculo, insignificante diante de todo o universo, ele é o centro das atenções do amor de Deus. Porque Deus, Ele ama as suas criaturas. Ele tem prazer. E olhando de uma perspectiva onisciente, é como se ele, mesmo sabendo de todos os problemas, ele ainda pensasse o seguinte: vai valer a pena. Mesmo com todos os apesares, o resultado no final vai ser positivo. Vai valer a pena criar o ser humano. Deus, ele criou o ser humano com a capacidade de dizer não. Deus, ele criou o ser humano e o dotou com livre-arbítrio, dando a ele a chance
de se aproximar desse amor ou rejeitá-lo. O ser humano ele foi criado livre. E é interessante que após o ser humano dizer não a esse amor, onde Deus fala, olha, se você quer permanecer vivo, se você quer permanecer ligado, o conselho é esse aqui. Não faça isso. A gente sabe no que deu, né? A gente sabe que a escolha não foi a melhor. E hoje, até hoje, a gente sofre pelas consequências disso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje nós não sofremos a culpa do pecado de Adão e Eva. Cada um sofre a sua própria culpa. Mas nós sofremos a consequência do pecado de Adão e Eva. Você pode perguntar, mas pastor, isso não é injusto? Sim ou não? O cara cometeu o erro lá atrás, o que eu tenho a ver com isso? Já parou para pensar nisso? Cristo também pagou. Cristo também pagou. Mas aí uma coisa é eu falar assim, ó, eu pago pelo meu próprio erro. O que eu tenho a ver com o erro do outro? Quando a gente olha dentro dessa ótica, a gente precisa entender que Adão e Eva, eles eram os primeiros seres humanos. Eles eram a forma. O que acontece se você pegar uma forma de bolo e der uma martelada nela? O que vai acontecer com os bolos que vão vir depois? Vão sair deformados. Adão e Eva eram uma forma, eles deformaram a forma e, consequentemente, a gente sofre as consequências disso. É como uma criança que nasceu com alguma dificuldade física ou psicológica porque porque a mãe fumou na gestação. A criança não tem culpa nenhuma da mãe ter tomado uma escolha ruim, mas ela sofre a consequência. Nós sofremos a consequência dessa escolha errada. Infelizmente. Mas nós não sofremos a culpa. A culpa do pecado de Adão foi dele. E é interessante que desde aquele momento a Bíblia fala que Deus ele oferece um plano para salvar o ser humano. Não um plano A, um plano B, mas um plano A. Mas no ser B, criou o ser humano para ser feliz. Se desobedecer, aí tem esse plano, não é? Não tinha outro plano, era só um. Mas aí, olha só, Romário, vou pedir para você ler um texto então, para deixar você um pouco mais confuso. Vamos lá. Lê para mim, por favor, Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Esse capítulo está num contexto bem complexo. Mas o final dele ajuda talvez a botar uma interrogação ainda maior. Lê para a gente o verso 8, por favor. É o último livro da Bíblia. Ele deu um salto agora, né? Do primeiro para o último. Apocalipse capítulo 13, verso 8. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Isso quer dizer que antes do ser humano ser criado, o plano A já estava ali. Fala, Zé. O plano da salvação ele foi criado para mostrar para os anjos caídos que Deus não manipula o seu filho. Também. Ali precisava ficar muito claro várias coisas. O plano de salvação ele tem uma série de implicações. Uma delas é de que nós podemos obedecer a Deus por amor. E foi isso que ele quis provar com o plano da Sim. salvação, por isso ele é um plano A e não B. Exatamente. Quando Deus cria o ser humano, sabendo que ele cairia, ele oferece um plano para salvar o ser humano. Porque o plano dele não era salvar, era mostrar. O plano dele é salvar também. Por quê? Mas Deus precisava ilustrar isso de uma forma muito clara, para que algumas ideias ficassem muito nítidas. Primeira que o salário do pecado é a morte. É importante a gente entender
que dentro desse conflito universal, dentro desse conflito cósmico, o que está em jogo é exatamente o caráter de Deus. Qual é a grande acusação de Satanás? Que ninguém segue a Deus por amor. Você vê isso muito claro refletido no livro de Jó. A acusação que ele faz é: por acaso Jó obedece você à toa? Ele tem alguma coisa a ganhar com isso. O plano de salvação ele serve exatamente para mostrar também para todo o universo, porque Paulo fala que nós somos um espetáculo para o universo, onde o caráter de Deus está sendo julgado. E para que isso seja evidenciado, Deus precisava mostrar de uma forma clara. E aí ele precisava deixar o ser humano com a liberdade de escolha, para que ele pudesse dizer sim ou não. E dentro desse contexto do plano de salvação, tá dando para entender até aqui, gente? Sei que a gente está lidando com coisas bem complexas hoje. Dentro do sentido do plano da salvação, existe hoje uma ideia muito difundida no cristianismo, que eu acredito que em algum momento você já deve ter ouvido, que é a chamada ideia da predestinação. Já ouviu falar nisso? Já. O que em suma diz a ideia da predestinação? Eu vou ler algumas palavras aqui que não são minhas, da própria definição do conceito. A predestinação é a doutrina de que todos os eventos têm sido desejados por Deus. Destino. João Calvino, que é o principal defensor dessa ideia, de onde vieram os movimentos cristãos calvinistas, ele interpretou a predestinação bíblica como significando que Deus quer a condenação eterna para algumas pessoas e a salvação eterna para outras. O que diz a ideia da predestinação? Que não existe escolha. E essa é uma ideia muito ensinada e propagada dentro do cristianismo. A predestinação, e você vai ter alguns versos na Bíblia que vão dar a entender essa ideia. Por isso que é importante você ler dentro de um contexto muito bem estudado. A ideia da predestinação, ela diz basicamente o seguinte: ela é o fruto da onisciência e da presciência de Deus, onde Ele age de forma soberana e absoluta em relação às pessoas e aos acontecimentos, de uma forma que muitas vezes a gente não consegue entender, porque somos limitados e finitos, e Deus não. Os calvinistas, eles não acreditam que a expiação é limitada em seu valor ou poder, porque se Deus quisesse, teria salvo todos os seres humanos sem exceção. Mas sim que a expiação é limitada na medida em que foi destinada para alguns e não para todos. Essa ideia ela ensina mais ou menos o seguinte: que Deus escolheu pessoas para se salvar e outras para se perder. É exatamente isso, trocando em miúdos. Ou seja, na sua soberania, e não adianta querer contestar e argumentar com Deus, existem algumas pessoas que Ele escolhe, que Ele elege, que Ele predestina para que elas se salvem. Os outros, coitados, estão lascados. E essa ideia, ela é tão complexa que ela diz o seguinte: que se uma pessoa não foi predestinada para se salvar, não adianta ela fazer de tudo para se salvar. Vai chegar um momento em que ela vai se perder. Ela vai abandonar a barca. E se uma pessoa foi predestinada para a salvação, ela pode fazer de tudo o que ela possa imaginar. Que haverá um momento em que a chamada graça irresistível de Deus vai alcançá-la e ela vai se salvar. Você consegue entender esse conceito? Não, eu não consegui não. Não, porque ontem... Qual é o critério? O critério não sabemos. Por que ele e por que não ele? O critério não sabemos, isso pertence a Deus. Essa é a ideia. Então, indo nessa direção, considerando o bem e o mal, é um conceito que não existe. Existe. Tanto é que você tem alguns que se perdem
é interno. Porque se um tenta se superar para ser acolhido e não é acolhido, e o outro já é o escolhido, faz tudo errado e vai. Então o conceito de bem e mal é uma criação do livre-arbítrio. Na verdade, o conceito ele é bem mais profundo. Eu estou tentando sintetizar, mas ele diz o seguinte, que nenhum de nós naturalmente deseja as coisas de Deus. Somos naturalmente maus. Isso não é bíblico, é verdade. Tá? Mas o conceito ele diz o seguinte, que toda e qualquer tentativa de se buscar o bem já é o poder de Deus atuando. Então tudo o que eu faço para me salvar, na verdade, é Deus fazendo em mim. É o que Agostinho, bem antes de Calvino, chamou de graça irresistível. Somos bons na essência. Não, somos tremendamente maus na nossa essência. Mas se Eu Deus achei que é era o meu, amor, mas não é. mas se Deus é amor, Mas a ideia da predestinação ela vai dizer mais ou menos o seguinte: Deus escolheu pessoas e nós não sabemos qual foi o parâmetro que Ele usou para escolher. Acontece que se uma pessoa foi predestinada para se perder, não adianta ela vir à igreja, não adianta ela orar, haverá um momento em que ela vai voltar à sua natureza ruim, pecaminosa. Enquanto que, em contrapartida, se uma pessoa foi escolhida para se salvar, ela pode viver uma vida inteira em devassidão, mas a partir do momento em que for a hora certa, ela vai se converter. E onde é que está a graça nessa brincadeira aí? A graça é oferecida às pessoas que se salvam. Porque se todos nós merecemos condenação, o fato de alguns se salvarem já é graça, nessa compreensão. Para você entender também uma frase que eu separei aqui desse conceito, ele diz o seguinte... Não, peraí, Calma, André, calma. Respira. Não funcionou assim, não. Isso nessa teoria aí, né? Não estou dizendo que essa é a ideia bíblica. É verdade. Você está dando uma teoria. Essa é uma ideia dentro do cristianismo. Mas não Dentro desse conceito, por exemplo, é dito o seguinte: se uma pessoa cai em apostasia, ou ela não mostra mais sinais de arrependimento genuíno, isso pode ser prova de que ele nunca foi realmente salvo, ou de que ele não fazia parte dos eleitos. Você entendeu? Se o camarada veio na igreja, por isso a pessoa veio, se batizou um dia, mas poxa, fulano se afastou. Então ou quer dizer que ele nunca se converteu de verdade, ou quer dizer que, coitado, olha só, infeliz, miserável, coitado, ele não foi escolhido para ser salvo. Fala, Rogério. Eu, quando comecei a participar aqui, eu conhecia menos a Bíblia do que eu conheço hoje. Eu alimentava muito essa ideia. O Romário me apresentou várias vezes aqui, eu perguntava ao Cristiano, fazia essas colocações, e era mais ou menos esse pensamento que eu tinha realmente. Os exemplos que eu citava, por exemplo, era o Enoque, foi arrebatado, morreu. Davi teve 500 mulheres, matou, né, fez de tudo, e Deus sempre preservou ele. Então eu enxergava essas escolhas aí, essas passagens como sendo uma escolha de Deus. Então, por exemplo, por que Enoque teve a visão do que iria acontecer? Por que Daniel teve aquela visão? Por que teve um profeta que Deus mandou ele fazer uma coisa e ele não quis fazer, pegou um barco lá e depois foi parar na barriga de um peixe, não morreu porque Deus falou assim, é você que vai fazer, eu mandei que vai fazer. E ele teve que fazer, teve que se render. Aqui Então, a gente tem um conceito, que pode parecer levar esse caminho, é verdade. Davi foi o cara que Deus escolheu para salvar, então o cara fez um monte de miséria na vida dele e ainda depois está salvo.
Pode falar. Mas apesar de Davi ter feito isso tudo, mas você vê que nas ações dele, né, ele não teria como ser prejudicado, porque nas ações dele mostrou que ele tinha arrependimento. Sim. Porque ele aceitou as consequências que Deus falou, a espada não vai sair da sua casa. E ele teve tristeza, teve uma série de coisas, mas você vê que mesmo diante dessa realidade ele não mudou. Ele fez as besteiras que ele fez. Mas você vê uma diferença um cara que tem o coração arrependido e você vê o outro que não está. Vou dar outro exemplo, de Judas e Pedro, os dois traíram Jesus. Podiam estar predestinados a se perderem, mas um escolheu se matar e o outro escolheu se arrepender, entendeu? Mas uma coisa que me fazia muito pensar nisso era porque a palavra de Deus é que Deus já escolheu a gente no ventre. E aí você entra num ponto que é onde eu quero chegar. A Bíblia fala de predestinação, sim ou não? Fala. Mas ela não fala de predestinação no sentido de que Deus escolheu alguns para se salvar e alguns para se perder. O desejo de Deus é que todos se salvem. Eu quero ler alguns versos com vocês para a gente finalizar e tentar corrigir essa ideia, porque essa ideia, ela beira o absurdo, porque ela cria um Deus injusto. Um Deus que, ao seu bel prazer, por mais que eu possa argumentar que o parâmetro de justiça de Deus é diferente do meu, mas o processo pelo qual Deus oferece salvação é muito transparente. Em inúmeros versos da Bíblia você vê Deus ele dando ao ser humano a capacidade de escolha. Por exemplo, lá em Deuteronômio Deus fala para o povo o seguinte: olha, eu estou colocando aqui para vocês as bênçãos e as maldições. Eu estou te sugerindo que você escolha a vida para que você viva. Deus ele sempre oferece para nós a capacidade de escolha. Pastor, quer dizer então que eu corro o risco de fazer parte desse grupo que foi predestinado para se perder e não adianta? Então, se eu faço parte dele, então o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui? Se Deus escolheu já quem vai se salvar e quem vai se perder, você pode fechar todas as igrejas. E esse pensamento é diabólico, porque no Sim. passado muita gente se desviou por causa desse pensamento. Exato. Ele leva a uma outra ideia, uma ideia muito divulgada também, que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso. De que se você está na graça, você não pode sair dela. E Paulo ele combate tremendamente esse pensamento. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Por quê? Porque salvação é um processo de relacionamento com o Salvador. É uma escolha de se aproximar do Salvador ou não. Talvez o verso mais conhecido de salvação é João 3,16, que eu acho que muitos aqui conhecem de cor. Porque Deus amou quem? O mundo de tal maneira, para que o quê? Para que? Todo. A salvação é uma coisa oferecida a todos. Deus sabia que o ser humano cairia? Sabia. Por isso ele oferece um plano para salvar todos aqueles que quisessem ser salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. E aqui entra o papel humano na salvação. Crer. Todo aquele que nele crê, ele pode experimentar novamente a vida eterna. Eu quero ler 2 textos para a gente finalizar. O primeiro deles está em Tito. É um pouco antes de Hebreus. Tito capítulo 2. Página 177. Página 177 do Novo Testamento. Tito capítulo 2. Verso 11. Quem pode ler para a gente esse verso? Tito capítulo 2, verso 11. Porquanto a graça de Deus se
manifestou o Salvador a todos os homens. Olha que fantástico. A salvação é uma coisa universal. A graça de Deus não é uma coisa que tem barreira, ou ela não é oferecida a alguém que é selecionado a dedo. Todos nós fomos predestinados por Deus para sermos salvos. Não quer dizer que todos se salvarão, porque muitos irão escolher diferente. Fala, né? Qual é a relação que ele tem com as alianças que Deus fez no Velho Testamento e no Novo com a salvação? Relacionamento. Porque salvação é eu me relacionar com o Salvador. A aliança era Deus querendo se relacionar com o seu povo. Mas a aliança marcava, de certa forma. A gente tem dilúvio, a gente tem a circuncisão e a gente tem batismo. É uma marca Sim. do povo de Deus. Ela é um sinal externo de algo que acontece dentro. Mas aí fica a dúvida. Se a graça ela foi dada, para que eu preciso ter um sinal externo? Porque é a confirmação de ter aceitado ou não essa graça. Mas isso depende de você. Porque a graça ela não é barata. Sim, não. Foge ao meu entendimento a necessidade dessas alianças para confirmar algo que aqui já está confirmado. Mas na verdade ela serve como um lembrete. Por que a gente bota um anel desse aqui quando casa? O nome disso aqui é aliança. Simboliza uma coisa que não tem começo nem fim. Quando eu coloco esse anel, não quer dizer que o meu casamento não tem chance de terminar. Pelo contrário, a grande maioria até acaba terminando. Mas a aliança serve como um sinal externo de uma decisão que eu já tomei. E as pessoas que convivem com você conseguem em sociedade. Não um protocolo, mas também um protocolo. Por quê? A aliança no dilúvio, um sinal no céu, onde o ser humano olhando para aquilo ali, ele ia se lembrar da salvação que Deus ofereceu para ele. A aliança da circuncisão, por exemplo, é o ser humano mostrar que Deus é quem está no domínio dele. E para isso ele dá um pedaço da própria carne, para mostrar que ele entregou a sua vida por inteiro a Deus. O batismo, uma confissão pública de que eu quero pertencer a Deus. Deus ele é um Deus que não gosta de nada oculto. Ele não gosta de nada simplesmente de palavra. Para ele um ato fala mais do que 1000 palavras. E é interessante por quê? Porque esses atos eles confirmam que de fato eu aceito o grande ato de Deus. Deus confirma a sua aliança por meio de atos. E tem a ver com o próprio texto que a gente vai ler para finalizar. Romanos capítulo 5, que pessoalmente é um dos meus textos favoritos da Bíblia. Romanos capítulo 5, a partir do verso 6. Aqui a gente tem o ato maior da aliança. A gente tem talvez a maior demonstração de amor. Porque amor é ação, não é sentimento. Deus ele mostra o seu amor por meio de atitudes. Ele confirma a sua aliança por meio de ações. Ações que para eles custaram muito mais do que para a gente. No verso 6 ele fala o seguinte: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho,
muito mais, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Deus, Ele é um Deus que não mostra o seu amor por palavras, Ele é um Deus que mostra o seu amor por ações. E se Ele oferece vida, Ele pede também a nossa vida. Por isso Ele pede um ato que confirme essa aliança. A confirmação da aliança que Ele fez foi na cruz. A que Ele pede de nós é um mergulho. Pergunta, o que é mais fácil? O que é muito mais simples, né? Que você hoje escolha exercer essa liberdade de escolha que Deus te dá. Inúmeras vezes a Bíblia, quando fala de salvação, ela nunca coloca a salvação no passado nem no futuro. Porque salvação é um processo diário.